Você está no Arco 43, o podcast educacional da Editora do Brasil. Saudações para você, meu querido professor, minha querida professora, você que acompanha o Arco 43 Podcast, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, muito bem-vinde, cola conosco, porque hoje o assunto é um daqueles que eu amo, porque sou professor de projeto de vida também. Projeto de vida é tipo assim, a gente tá lá para dar um apoio, para dar uma pensada, para fazer um meio de campo entre o estudante e o mundo interno dele, o mundo dos afetos, para fazer uma discussão, para ele planejar a vida, para ele pensar sobre o dia a dia, para se preciso for falar assim, olha, chegou num ponto aqui que acho que tem que procurar um especialistinha para te acompanhar, porque essa tristezinha não é normal, essa paradinha aqui não é normal. A gente tá ali de olho, fazendo com que saúde mental, educação socioemocional, que todas essas questões também seja algo da escola na prática ali, na disciplina. É algo muito legal. E junto comigo para essa discussão hoje aqui, tenho duas pessoas de alto garbo e elegância. Uma delas está sempre comigo, que é a Regiane Taveira, que é psicóloga, adjunta, junta, acompanhante, sem querer, exercendo sem a autorização, porque eu tô ligado, né? Não teve tempo de fazer ainda a faculdade de psicologia, mas tá lá, resolvendo o BO de aluno, de mãe, de professor, né, Rê? Olha, Keller, acho que você colocou aí muito bem. Os ouvintes, sabe, a gente tenta ser tudo, não é? Só que às vezes você precisa de uma ajuda mais especializada, precisa pedir um help, Sim. e hoje é o que nós estamos fazendo aqui, né, Kelly? Ainda mais final de semestre, quem é que não está precisando de um psicólogo? Me diz aí, só me É diz. verdade. Tem razão. E é por isso que nós temos aqui a pessoa de alto garbo e elegância que está compondo este bate-papo hoje. Temos Michael Rodrigo, que é um amigo muito querido, psicólogo, professor adjunto de psicologia clínica e saúde mental na Universidade Federal Fluminense, doutor em psicologia, pesquisador na área de psicologia clínica e saúde mental, já atuou como psicólogo, supervisor clínico institucional de Centro de Atenção Psicossocial, famoso CAPS, lá no Rio de Janeiro e Niterói também. Michael, seja muito bem-vindo, porque você é a pessoa que a gente grita quando precisa sempre. Alguém gabaritado, capacitado, que está aí educando futuros profissionais também. Tudo bem contigo, meu querido? Tudo certo, agradeço muito o convite de estar aqui, né? Sou ouvinte e agora eu estou aqui no lugar de participante, né? Então estou muito feliz de poder estar compondo aqui a mesa junto de vocês. E devo dizer que é um desafio, né? Todo o meu percurso na saúde mental, os atravessamentos da escola sempre geram conflito, gera Hum, tensão, né? E aí é muito importante a gente trazer essa discussão mesmo para a escola. perfeito, perfeito. Já voltamos para esse papo. E aí, você já imaginou ter um assistente virtual para te ajudar na preparação das suas aulas? Sem precisar de mais aplicativos. Apresentamos o WhatsApp Educa, a solução de inteligência artificial no WhatsApp, que entende as suas necessidades como professor. Com o WhatsApp Educa, você planeja suas aulas 100% via WhatsApp, acessando rapidamente informações seguras extraídas diretamente dos conteúdos dos livros da Editora do Brasil. Tá na hora de economizar tempo e facilitar o seu dia a dia com o WhatsApp Educa. Acesse agora o site da Editora do Brasil e descubra essa inovação na palma da sua mão. Pois é, vivemos em uma era na qual o desenvolvimento das habilidades socioemocionais é tão crucial quanto o domínio das disciplinas tradicionais. Ter a capacidade de lidar com as próprias emoções, de se relacionar com os outros de maneira empática, saber resolver conflitos de forma pacífica, são competências que preparam nossos jovens não apenas para o sucesso acadêmico, mas para a vida, né? Para o dia a dia, para ir fora, para a rua. E é aqui que a filosofia entra como uma importante aliada, é aqui que o projeto de vida aparece com um brilho fantástico. É aqui que a escola tem um papel muito importante. Gosto de falar da filosofia e de projetos de vida porque ambas são disciplinas que estão discutindo bastante com perguntas profundas, com reflexões instigantes, estão aqui para ser ferramentas valiosas na ideia de cultivar uma autorreflexão, um pensamento crítico, desenvolver empatia, e é nesse momento que nós temos que trazer essas práticas para a sala de aula, criando um ambiente de aprendizado que valorize o bem-estar emocional tanto quanto o cognitivo, tanto quanto esse prático do dia a dia, os cálculos, a escrita e por aí vai. Proporcionando assim para os nossos estudantes um espaço seguro para explorar as emoções, para questionar as crenças, para construir uma compreensão mais profunda de si mesmo e do mundo ao seu redor.
o que são os conceitos básicos e basilares que nos formam. Tudo isso faz parte do processo do projeto de vida, aprender a lidar com frustração, aprender a lidar com sucesso, são questões muito importantes. E no episódio de hoje, nós vamos explorar essas diversas estratégias e práticas possíveis que podem incorporar no currículo escolar para enriquecer a educação socioemocional no geral. Vamos compartilhar experiências, ideias e entender esse processo como um todo. Como que nós podemos fazer o ambiente de aprendizado ser mais inclusivo, reflexivo e emocionalmente saudável. Então, cola conosco. Bora lá. Regiane Taveira, para começar contigo, Ai, ai, ai. quero te fazer uma pergunta, Rê. Fala para mim se já teve algum momento da tua vida onde você olhou e falou assim: aqui, ter esse conhecimento socioemocional me salvou. Ou não ter um conhecimento socioemocional de mim mesmo, dessas questões todas maior, me atrapalhou. Se eu tivesse um pouquinho mais de noção, talvez tinha sido melhor. Que momento que você falou assim: conhecimento socioemocional salva? Nossa, Keller, aí eu volto, né? Eu brinco e volto. Volta o filme, vai lá para trás. Não é? Eu já contei aqui que eu já trabalhei um bom tempo com aquelas crianças que eram reprovadas. No início do Saresp, aqui na rede estadual de São Paulo, havia uma reprovação em massa mesmo de quem não ia bem nas avaliações. E eu ainda, vamos pensar ali, começo de 2000, certo? Não tenho, eu brinco, nem tenho toda a experiência do mundo, falta muito para eu chegar em algum lugar e falo que quando eu chegar eu vou embora, né? Porque aí ele te leva embora. Mas naquela época me fazia muita falta conhecer as competências socioemocionais. Aliás, na época, a gente tratava das inteligências múltiplas. Ah, A sim. gente já começava o estudo das inteligências múltiplas, e olha como é interessante. Eu lembro de uma coleção que era lá do Paraná, onde eles trabalhavam todas as disciplinas, elas tinham um envolvimento ali dessa questão de desenvolver as inteligências, né? As múltiplas inteligências. E é óbvio que tem ali dentre elas essa questão da gente, né, se autoconhecer, quem sou eu, enfim, as relações. E eu comecei a estudar aquela coleção por causa desta primeira turma que eu peguei. Porque aquelas crianças, elas não sabiam se relacionar e, óbvio, não era culpa delas, elas vieram também né, reprovaram na antiga quarta série, que hoje é o 5º ano, mas porque ninguém também tinha aquela coisa, ninguém entendia, Keller, vamos dizer Sim. assim, tá? E você fala, nossa, Regiane, mas 2000, né, não faz tanto tempo. Sim, ninguém entendia muito bem que a gente precisava desenvolver isso nas crianças, não é? Que era um trabalho, sim, da escola, que não está marcado numa disciplina, né? Tipo matemática, história, geografia, mas ela está ali intrínseca em tudo que você desenvolve na escola. E a partir daquela coleção, que, aliás, até me arrependo, olha a loucura de ter me desfeito nas minhas mudanças, eu desfiz daquele material que me ajudou tanto, porque eu senti, assim, uma falta enorme. E ainda sinto, Kelly, ainda sinto. Aí você fala, Rê, e onde as competências socioemocionais te ajudam? Me ajudaram? Elas me ajudam o tempo inteiro, não é? Quem está na gestão de uma escola sabe o quanto que é complexo você lidar com o aluno, aí vem o professor desse aluno, a família desse aluno, e todas as outras pessoas envolvidas, qualquer conflito que aconteça, eu tenho que ter, né, uma reflexão sobre e saber falar com as pessoas envolvidas de forma que eu consiga fazê-las compreender a situação, mas cada um tem a sua maneira de compreender. Então, olha como é difícil, né? Porque essa questão de eu saber me relacionar comigo e com os outros é o jeito da Regiane, tem o jeito do Keller, tem o jeito do Michael, e ali você tem muitas pessoas envolvidas. Então, essa questão das competências socioemocionais, se eu não tiver o tempo inteiro lendo um pouco mais, compreendendo um pouco mais sobre mim mesma, né?
não é só sobre os outros. Quem é a Regiane neste local, lá na escola, né? Porque ela não é a Regiane que é aqui em casa. Ela não é a Regiane que está aqui nesse podcast. Então, também tem tudo isso. Aquele momento envolve todas as questões de quem eu sou e como eu vou lidar com aquelas situações. Então, as competências socioemocionais são importantíssimas. E não dá para parar porque de compreender, de estudar, porque quanto mais conhecimento, e eu senti isso estudando para este programa, a gente sente que está faltando mais coisa ainda. Olha como é louco, não é? Você sente que está faltando, porque nós somos seres totalmente inacabados, né? Já dizia Paulo Freire. E como é que a gente vai tentando se completar? Tentando, estudando, entendendo essas relações, o tempo todo você tem que entender quem são essas crianças, quem é essa geração, né? Como eles aprendem, e aí entra a psicologia, Michael, que o Keller fica tirando sarro aqui da minha cara, né? Porque eu gosto mesmo, eu falo que existe a psicologia da educação para a gente estudar e entender como elas aprendem, para poder intervir, para poder ajudar, enfim. E eu sou uma curiosa mesmo, eu gosto, mas eu acho que é tudo isso, Keller, mas é muita coisa mesmo. Esse programa ele tinha que ser dividido em 3 episódios, e mesmo Oxe, assim vamos dividindo. a gente não daria conta. É verdade, é verdade. E vamos desenvolvendo sim. Mas tem uma fala aqui sua, Rê, que eu achei assim fantástico. Quando a gente compreende a questão da importância dessa educação socioemocional, você entende como ela é elementar do processo educacional como um todo, como ela é um pilar basilar do processo educacional como um todo. E é até engraçado, porque muitas vezes nós, professores, precisamos nos desenvolver também nisso. Não é porque você está velho, porque você viveu, que você desenvolveu. Não é exatamente isso. Existe técnica, existe porquê. Mas antes de ir para esse caminho, deixa eu aproveitar o Michael que está aqui com a gente, que é um professor, que está trabalhando na educação, que se desenvolve com essa questão e é um psicólogo extremamente competente, alguém que eu acompanho o trabalho há muito tempo. Por isso, Michael, eu quero te fazer uma pergunta dificílima. O que é uma competência socioemocional? Quando a gente conversa sobre isso, sobre o que eu estou falando e por que ela é importante na educação? No teu olhar como especialista, como alguém que trabalha, alguém que está à frente. Eu vou começar então pela importância, né? E aí depois a Vamos lá. gente define com um pouco mais de detalhe, né? Então é importante a gente lembrar que no processo da educação e até mesmo no campo da psicologia, né, a gente teve um interesse muito grande pelas faculdades cognitivas, né? Então atenção, memória, aprendizado, né? Esse foi um grande interesse assim de tentar medir, tentar criar técnicas que estimulem, né? Então, a relação da psicologia com a educação, ela está muito pautada nisso, assim, você melhorar o rendimento cognitivo do aluno. E demorou muito tempo para a gente entender que a função cognitiva ela não acontece sem a função emocional. É Né? verdade. Então, essa articulação, ela vai. E aí é muito curioso também, porque a importância disso só foi avaliada quando a gente começou a se interessar pela motivação, para a gente saber assim, o que motiva um aluno a aprender, por que alguns alunos conseguem se dedicar mais à escola e outros não, né? O que motiva? E aí, na motivação, a gente encontra esse aspecto emocional em jogo. E é aí, então, que a gente vai, opa, vamos pesquisar isso melhor, né? E aí, como é que a gente define, então, né? A emoção, ela pode ser definida como sendo uma reação espontânea a estímulos. Então, toda emoção, Perfeito. ela responde a estímulos externos e internos, né? Então, é uma reação, como eu falei, espontânea, incontrolável. A gente não tem como controlar a emoção, ela simplesmente arrebata. Então, ela tem componentes também fisiológicos, né? Então, a pessoa vai ficar com o coração acelerado, ela vai sentir o frio na barriga, ela vai ficar ruborizada, vai suar, vai tremer. Tudo isso está vinculado com a emoção, né? Além dos fatores psíquicos, né? Assim, de pensamento, né? O pensamento acelera ou então bloqueia, né? Vai pensar em conteúdos mais positivos ou mais negativos. Tudo isso está relacionado com a emoção, né? Então a gente tem, e aí é muito curioso, né? Porque numa experiência de sala de aula, quando lá o professor ele está dando o conteúdo, ele não consegue prever de que maneira que as palavras que estão sendo ditas ali, ou o que aquele conteúdo, como que vai tocar o aluno. E aí a gente vai ter variação. O tom de voz do professor pode influenciar, né? A escolha de palavras pode influenciar. Então, e aí numa turma que você tem,
sei lá, 20, 30, 40 alunos, né? Cada aluno vai ter uma reação diferente também, uma resposta emocional àquilo que está posto, né? Então, o outro termo, né? Eu falei de emoção, vou falar agora de sócio, né? Sociabilidade. Não nos esqueçamos que seres humanos são seres sociáveis, né? O ser humano é um ser de grupo, né? E aí, esses fatores socioemocionais, eles se relacionam muito de que maneira que as emoções, elas influenciam o processo de sociabilidade dos alunos. Então, um dos motivos, né, de que por que a escola é importante, né, no debate lá de escola e homeschooling, por exemplo, né? Qual é um aspecto muito importante da escola? É o fato que a escola produz sociabilidade. Né? Então você tem uma turma, né? O indivíduo ele está em relação com outros alunos e com o professor. Todos esses laços sociais, eles vêm acompanhados de uma série de emoções. E aí é por isso que as habilidades socioemocionais, elas prevêem justamente de que maneira que as pessoas elas conseguem criar essas estratégias para reconhecer e lidar com as próprias emoções em relação às outras pessoas. Né? O processo de aprendizado ele não é um processo individual, ele é um processo não só individual, né? Ele é individual, mas ele é também coletivo. Né? E aí é muito importante a gente levar isso em consideração. Né? Quando um adolescente, né? Uma criança ou adolescente, ele entra numa turma, essa turma ela é um grupo, mas dentro dessa turma vão ter outros grupos que se formam espontaneamente, né? E isso também diz respeito de habilidades socioemocionais. O vínculo que o aluno desenvolve com o professor e que o professor desenvolve com o aluno também diz respeito a habilidades socioemocionais. E é por isso que a gente tem que bater muito nessa tecla, porque não há aprendizado sem afeto. Não há aprendizado sem emoção. Né? E aí esse vínculo, né, um termo que a gente usa muito em psicologia é o vínculo afetivo ou então a transferência. Né? Então é a transferência que um aluno desenvolve, né, ela acontece tanto com a disciplina, né, o conteúdo, então vai ter aluno que gosta de matemática, gosta de português, mas ela também acontece com o professor. Né? Então, às vezes, um aluno, dependendo do modo como o professor ele se posiciona, passa a ter mais facilidade ou dificuldade com uma disciplina. Né? E isso também é um outro fator muito importante para a gente levar em consideração. Perfeito, perfeito. Ajuda muito a gente a entender, então, que, principalmente logo no começo, quando você levanta, que a gente não se preocupou, né? Os educadores, a própria academia no geral, não tinha essa preocupação tão grande com a questão socioemocional, e ao longo do tempo nós percebemos os danos que isso causa, porque realmente escola é um ambiente de conflito, como é a sociedade, né? Como é o mundo em geral, como é todo lugar. E saber gerir isso é muito difícil, inclusive para quem é professor. A gente pode, como a Rê mesmo falou, né, dividir sobre vários assuntos ou subassuntos dentro da questão da educação socioemocional, desse pensamento sobre educação socioemocional. Dá para falar sobre estudante-estudante, dá para falar sobre professor-estudante, dá para falar sobre professor-professor. Muito. Né? São muito. várias áreas que a gente tem essa dificuldade, né, Rê? E assim, adorei agora quando o Michael coloca essa questão do vínculo, não é? É tudo, escola é isso, né? Gente, o quanto que isso é importante. Mas tem gente que ainda não entendeu isso. Eu sou obrigada a dizer, né? Que nem tudo eu falo que nem tudo são flores. Né? Enquanto o professor não entende que o jeito que ele entra na sala, bom dia, boa tarde, como vocês estão? Como foi o final de semana? Nossa, mas eu vou perder tempo fazendo isso, Regiane. Perca! Porque não é perder, é ganhar, É verdade. não é? Mas ainda eu percebo que há uma grande maioria que já entendeu isso, óbvio, mas a gente ainda tem uma minoria que não é? O jeito que você fala, o jeito que você trata, o acolhimento que você dá para aquela criança, muitas vezes ela não tem na casa dela. Não tem, não é? Você não sabe o que ele está vivendo. Ah, o Pedrinho é terrível, não é? Gente, existe criança terrível, né? Que termo forte, não é? Então, o que levou o Pedrinho a não estar conseguindo resolver os conflitos dele, né? A não conseguir lidar com a turma. Eu acho que a gente tem que estar por trás sempre tentando entender isso. Né? E o cuidado com as palavras, porque eu falo que vira um carimbo, não é?
O Keller é terrível, meu, quando ele entrou no primeiro ano, alguém falou isso, coitado do Keller, vai chegar lá no terceiro do médio, né, e vão falar, Com isso o na Keller é cabeça. terrível. Não pode, gente, né? Eu falo, eu sempre, e isso eu tenho comigo há muito tempo. Eu não quero saber como era o Keller. O Keller comigo é o Keller que eu estou conhecendo hoje. Entende? Eu tenho muito medo dessas coisas que a gente ainda faz na escola. Nossa, ó, esse menino aqui, ó, a lista lá no começo do ano, esse menino aqui é isso, é isso, é isso. Não, gente, não dá para fazer assim. Fala de aprendizagem, não é? O Keller ainda não conseguiu entender química, né? Tal parte da química. Não essa questão de comportamento, porque ele pode ter sido um com a Maria e comigo ele vai ser outro. Eu acho que isso é importantíssimo. Eu queria fazer dois Perfeito. comentários que você Por fala, favor. Regiane, que eu achei fundamental, né? Então, vou pegar aí por esse final, né? Quando você fala essa tendência que a gente tem de dar nomes para os alunos, né? Assim, usar determinados adjetivos, geralmente negativo, mas não só negativo, né? Porque tem alguns adjetivos positivos que também marcam, né? Em psicologia, a gente costuma falar muito de palavra congelada, né? O sintoma, ele é uma palavra congelada. E muitas vezes, quando a gente nomeia um aluno de uma determinada maneira, a gente congela ele desse lugar, né? E aí isso vai se alastrando, né? Então, aquilo que acontece lá com uma pessoa passa a se reproduzir com outras pessoas. E quebrar isso é muito difícil, porque isso, de fato, vira um carimbo, né? Vira uma marca que vai se reproduzindo nos outros, nas outras formas de sociabilidade que esse aluno tem, né? Então, boa parte da intervenção da psicologia é justamente tentar deslocar um pouquinho, assim, né? Então, assim, essa palavra que está congelada, como é que a gente pode, então, acrescentar uma outra palavra a isso? O aluno não é só isso, o aluno é também outras coisas, né? Tem outras dificuldades ou facilidades, né? Estimular esse discurso é fundamental, né? E aí é muito importante lembrar, né? O Keller abriu ali, fez uma fala rapidinha na abertura, mas que eu acho muito boa de frisar, que a gente tem uma tendência sempre a achar que o grande problema são as derrotas, né? A gente tem que prestar atenção que nesse campo das habilidades socioemocionais, as vitórias podem virar problema, né? Então, um aluno conseguir a aprovação numa universidade pública, que seria uma coisa muito boa, isso pode ser algo problemático para ele. É isso, ele pode vivenciar como uma pressão muito grande, muitas vezes ele é o primeiro da família a ingressar numa universidade, então ele entra no que a gente chama de fracassado pela vitória, né? Fracassado pelo êxito, né? Porque ele consegue conquistar alguma coisa e ele não tem a base socioemocional para sustentar aquilo que ele conquistou, né? Então é muito legal a gente ficar atento, né? E aí outro ponto, né, do que você falou, Regiane, que eu acho legal também da gente frisar, né, para estimular também os colegas professores a pensarem, quando você fala dessa abertura de uma aula, né, esse bom dia, né? Existe uma técnica em relação a isso, né, que é o que a gente chama de técnica quebra-gelo. Então, toda aula é muito importante que ela tenha algum tipo de quebra-gelo, né? O professor desenvolver alguma estratégia que aí pode ser, isso, ele pode desenvolver a dele mesmo, ele pode usar algumas outras que existem, né? E aí eu lembro muito de uma professora minha de biologia, que ela abria toda a aula dela cantando um pagode, e aí cada aula era um pagode diferente, Fantástico. Gostoso. que ela tentava escolher o pagode de acordo com o conteúdo da aula. Então, ela já abria a aula de uma maneira surpreendente, porque ninguém vai esperar que um professor cante pagode, né? E já aguçava a curiosidade dos alunos em saber em que relação que essa música tem com o conteúdo da aula, né? Então isso é uma técnica de quebra-gelo, né? Particularmente eu tenho uma outra técnica que aí eu uso com os meus alunos, né? Que eu falo que são as fofocas clínicas. Então eu abro a aula perguntando para ele assim, quais são as fofocas que eles têm para me contar ali, né? Então assim, o que está acontecendo na internet, o que eles viram nas redes sociais. E aí eu Ótimo. tiro ali os primeiros 5, 10 minutos da aula para fazer esse quebra-gelo pela via da fofoca, porque quem não gosta de fofoca, né? Assim, quem não quer trazer um assunto que está quente ali, né? E aí a gente começa então um conteúdo técnico, né, mais, né, teórico e tudo mais, a partir de uma brincadeira, porque isso é também estimular a questão emocional dos alunos, e isso motiva e isso engaja a participação na aula.
Muito bom, porque ele torna Perfeito. realmente uma coisa particular, uma coisa pessoal. É um pouco da brincadeira que a gente faz aqui no podcast também. Se você perceber, a gente sempre tem uma abertura ou tem uma estrutura que ela é Pois é. confortável para a pessoa que está ouvindo a gente, que é justamente para poder ter essa conexão, né, essa proximidade. E uma dica para os professores que estão acompanhando a gente: se você dá 2 matérias, 3 disciplinas na mesma sala, ter técnicas de quebra-gelo diferente ajuda você a situar a cabeça do estudante nas disciplinas diferentes. Isso ajuda muito. Tudo bem que às vezes você vai esquecer, você tá cansado. Fim de semestre, gente, nós somos metade dos seres humanos que nós somos normalmente. Mas, ainda assim, fazer isso com alguma frequência te ajuda a dar É, êxito a longo prazo, é um investimento isso, né? Acho que é uma proposta muito legal. Adorei, Marco, adorei também. essa questão que você levanta. Eu Ah, quero puxar mais uma... e aí, Perdão, pode desculpa, falar. Kelly, só para frisar também, né, o quanto que a questão do quebra-gelo, né, assim, é para engajar o aluno, mas é também para engajar o professor, para ele também Sim, entrar no estado emocional ali, Aquele que ame, ele né? consiga suportar a aula também, né? Sim, Como você está falando, em sim. final de semestre a gente é só metade, então essa sim. metade ela tem que de fato estar presente ali no momento, né? E aí engaja a gente também, né? A gente Perfeito. participa, a gente compartilha e participa desse processo com os alunos, né? Não, perfeito, perfeito. E é legal porque a gente já está entrando numa outra pergunta que eu gostaria de fazer para o Michael, e gostaria de fazer uma troca aqui, que é justamente sobre essas técnicas. Que prática, que técnica que a gente tem que pode ajudar a integrar essa educação socioemocional dentro do currículo? Teve um ponto, Michael, perdão, teve um ponto, Michael, que você levantou e que a Rê também sublinhou bastante, que foi sobre essa questão de como você chama, né? Em projeto de vida, principalmente, que é uma disciplina que eu tenho a liberdade, não tem prova, né? É uma oficina projeto de vida. Então você tem que ter algo com os estudantes. A minha prática nos últimos 2 anos foi fazer com eles a construção de um caderno que seja meio que um diário, um scrapbook, um recorte deles próprios. Então, sempre que eu vou corrigir o caderno, tem lá as atividades que a gente fez. E não é todo mundo, claro, não é todo mundo que se engaja nessa prática. Mas tem alguns que estavam lá, sei lá, personagens preferidos, lista de pessoas bonitas, sabe? Caderno de mensagem dos meus colegas, e aí um responde a mensagem do outro no caderno. É para virar uma coisa mais íntima. Mas dentro da disciplina de projeto de vida, a gente consegue fazer isso. Uma coisa que para mim foi um diferencial enorme, enorme. Você descobre muita coisa sobre a relação dos estudantes. É justamente no primeiro dia de aula, você senta lá, explica o que é a disciplina e tal. Primeiro ou segundo dia, você faz a seguinte pergunta para eles, na hora da chamada: como você quer ser chamado? É isso. Sabe? Uma coisa simples, mas você já vê o cara levantando assim, dando uma olhada, e aí você descobre que muitas vezes o nome não é exatamente a forma como gosta de ser chamado, que prefere ser chamado pelo sobrenome, que prefere ser chamado pelo apelido, que não gosta do apelido que tem, que todo mundo chama. Você entende? E aí você consegue ali dar uma aula inteira a respeito sobre o respeito às pessoas de uma forma fantástica. Ainda tenho, né? Ainda tem essa pessoa lá dentro da minha sala, uma sala minha que tem um estudante que ele tá num processo de transição de se entender ou não como uma pessoa trans. É um processo que é longo, não vai acontecer em 10 minutos, não vai acontecer em um ano, é um processo longo, né? De entender como que funciona esse processo. E de vez em quando a pessoa trocava o nome, eu não queria ser chamada daquela forma tal, e foi onde eu olhei para a pessoa e falei assim: posso chamar pelo seu sobrenome? Aí a pessoa falou assim: pode, faz sentido. Eu falei assim: tem algum problema? Porque você já me citou 2 nomes, né? E eu preciso colocar nos documentos, alguma coisa assim. Pode ser pelo seu sobrenome? A pessoa falou assim: pode. E aí você só toma cuidado na forma como se refere. Cara, é um estudante que vários professores relataram ter uma dificuldade, né, com esse estudante. Eu nunca tive nenhuma, pelo contrário, participa muito das aulas que eu estou presente, fica feliz quando está ali. Os estudantes da sala mesmo falam: cara, só participa na tua aula, assim, gosta muito. Então é uma conexão que talvez seja uma pergunta que nunca tenha sido feita. E que, de novo, prática socioemocional. É um cuidado muito simples para a gente, mas que ajuda a conquistar o estudante e que ajuda, inclusive, com que ele se abra para esse conteúdo, se abra para aquilo que está conversando. É uma prática bem simples. E aí eu queria fazer uma rodada aqui sobre mais propostas de práticas, né? Eu sei que o Michael já falou sobre essa da fofoca clínica, que eu achei maravilhosa como técnica quebra-gelo. A do pagode também é incrível. Vou fazer uma só com música pop das divas dos anos 2000, acho que vai ficar incrível, né, vai poder puxar. Compartilhar Regiane, essa, você tem essa também é alguma... muito boa. Assim, entrar com Toxicity, é isso, vambora. Você tem Que alguma dica, Rê, delícia, de alguma prática que gente. você acha que é legal, assim?
Olha, eu já comentei aqui, eu sempre fiz roda de conversa com eles no Sempre começo da sim. aula, e como eu trabalho com os pequenos, eu tô agora na gestão, né, mas as minhas últimas salas eu gostava muito, eu cantava com eles, né. A criança gosta de Bom. música o tempo todo, então a gente já entrava cantando, às vezes eu colocava, não riam, hein, o toca-CD lá. O que é Ué, isso? O uma que é um gente, toca-CD, o que Regiane? é um toca-CD, né. E aí a gente colocava ali, e aí ia, eles iam entrando com a música já, né. Eu trabalhei, a minha última sala foi com o segundo aninho, e me marcou muito, porque eu falo que é o que você vai crescendo, né, no seu desenvolver aí docente, e aí ali eu já tinha um olhar um pouco mais aguçado, então aquela turminha eu consegui, sabe quando você consegue, assim, ter muito sucesso? No sentido de como professora se sentir, é o que eu falo, você se sentir de verdade pertencente àqueles alunos, né, porque o Sim. professor ele tem que se sentir pertencente pelos alunos, enfim. E eu, música, era muita música, essa roda da conversa, porque aí um dia era música, um dia era a roda da conversa, um dia a leitura. Eu acho que com os pequenos é uma delícia você iniciar a aula fazendo uma leitura, mas não é uma leitura para falar como era o nome do autor, qual era o personagem principal. Não, né? Alguém quer falar alguma coisa depois que você leu? Com o tempo eles começam, tá? Olha, eu achei que isso, que aquilo, sabe? E aí você também tem que saber ir escolhendo esses livros, no decorrer ali, né? Como que é a sua turma, o que que você quer que eles entendam, mas você não está falando sobre, você vai ler. Né? Então, eu acho que com os pequenos dá para fazer bastante isso. Mas já peguei a técnica do samba aí, porque hoje, né, e já me veio a cabeça funk, não tem como. Não é, Sim. Sim, gente? eles E aí gostam, você né? realmente, eles gostam, né? E aí a gente ir pensando em algumas alternativas aí para ir sugerindo aos professores, não é? Essa técnica da leitura, eu acho que ela tem um poder muito grande. Tem, Inclusive, fica a dica para quem está ouvindo a gente aqui. Ah, mas eu não sei como trabalhar o livro, não sei o quê, tá difícil, não sei o quê, não vai dar tempo, blá blá blá. Gente, entra no site da Editora do Brasil, dá uma olhada nos livros que a gente tem literários, pega lá a faixa etária da sua turma, né, qual que é a perfeito, série que eles estão, sempre tem uma ficha junto, sempre tem um material de apoio que já te fala os principais temas que dá para ser trabalhado com aquela história. perfeito. Sabe, já te poupa um tempo na hora de preparar, de planejar. E aí, quando você fizer a leitura, você sabe para onde direcionar, para onde trabalhar. Se é uma turma que tem situações de desrespeito, você acha material sobre. Se é uma turma onde você acha que uma ausência de familiares está pegando, você tem como trabalhar sobre. Se é uma turma que a pandemia bateu muito forte, ainda não ajudou a resolver tudo, não entendeu o processo porque perdeu alguém, você tem a obra para falar sobre. Então, Perfeito. tem de tudo para te ajudar a dar esse direcionamento, né? É um cuidado que eu acho que é muito importante, porque nós já fizemos vários programas aqui sobre literatura. A literatura tem esse poder de nos ajudar a passar por situações sem a gente passar por ela, né? A gente não está passando fisicamente por ela, mas o engajamento emocional, o engajamento intelectual que a gente tem com a história ali, ela é muito verdadeira e a gente amadurece também nesse processo. Então, Muito. é uma coisa muito interessante. E Michael, aí, quero ouvir de você mais dicas, hein? pegando esse gancho, eu acho que essa também é uma ótima estratégia, né? Quando a gente está lidando com a questão das emoções, a gente tem que levar em consideração que a criança, o adolescente, tem a emoção, né? E aí isso é importante, né? E lembrar, né, que a emoção, ela não vem com uma palavra diretamente associada, né? Então, emoção é reação, é corpo, é uma coisa meio desorganizada, né? Então, trabalhar as palavras associadas às emoções é fundamental, né? Você dá repertório linguístico para que o sujeito, né? Para que a pessoa possa dar conta das suas emoções. É importantíssimo, né? Então, concordo que o uso da literatura, aí até mesmo seriado, desenho animado, né? Tudo isso é recurso importante para a gente poder fazer esse trabalho de nomeação das emoções, né? Então, em termos de prática clínica, né? É, um dos fundamentos de uma prática clínica na psicologia é o reconhecimento das emoções.
né, que a pessoa E é possa, difícil. é extremamente difícil, né, para que a pessoa possa reconhecer, né, aquilo que ela está sentindo, aquela descarga de sensações, né, como é que você nomeia isso? E esse processo de nomeação, ele não é fixo, ele vai mudando, né, porque à medida que a pessoa também vai aprendendo, né, vai nomeando, vai fazendo outras associações e a gente vai desenvolvendo mais essa habilidade aí de nomeação. Esse é um ponto. O outro ponto é considerar também que a questão emocional, como a gente já falou, ela está necessariamente ligado com o sócio, né? Então, o reconhecimento das emoções do outro também é muito importante, né? Então, você reconhecer, ou ali minimamente, né? Obviamente que a gente não tem como garantir como é que a pessoa está sentindo, né? Mas o aluno ele conseguir projetar, intuir, né? Considerar o que o outro tá sentindo, né, como é que ele reconhece também as emoções no outro, é fundamental. E aí, de novo, a gente volta para a literatura, volta para seriado, né? Um exercício sempre muito interessante quando a gente está trabalhando isso, uma cena de filme. Como é que vocês acham que tal personagem se sentiu nessa situação? O que vocês reconhecem aí, né? E aí depois devolve para eles, assim, como é que vocês acham que vocês se sentiriam nessa situação? Vocês já passaram por alguma situação parecida, né? Esse processo de comunicação, de troca, esse ir e vir, né, do reconhecimento, é o que ajuda o adolescente, a criança e adolescente a começar a nomear o que sente, né? E quando a gente nomeia, a gente tem um pouco mais de recurso para lidar com essa emoção, né? Um pouco, né, de certa maneira, a escola ela peca muito, né, no fato de que a gente espera que a criança seja obediente. Né, assim, então, que a criança tenha autocontrole, seja obediente, né? E esquece que o processo de autocontrole, ele é uma construção também, né? Ele não tá dado, né? Ele vai acontecer num ambiente socialmente compartilhado e com apoio também de recursos simbólicos, né? De recursos de linguagem, né? O uso de metáfora, né? O uso de metáfora também é sempre muito interessante, né? A gente poder trabalhar de que maneira que aquilo que é difícil de nomear, né? Usa uma metáfora. Que metáfora que a gente pode usar para descrever essa situação, né? E aí trabalhar com metáfora é sempre muito legal, né? Porque a metáfora ela tem uma coisa que é muito singular, né? Assim, às vezes a pessoa faz uma metáfora que para ela faz todo sentido, para o outro vai fazer menor sentido. Mas é uma boa oportunidade de troca, né? Assim, de por que essa metáfora surge e como é que a gente pode fazer essa metáfora então ter sentido para o outro, né? Para o seu colega, né? Aí do lado, assim. E aí eu acho que isso é muito legal. E aí a gente volta também no uso de música, né? No uso desses recursos de mídia, né? Esses recursos de mídia, assim, meme, né? Meme também é uma coisa que é muito boa de se trabalhar, né? Porque o meme, geralmente ele é uma imagem, né? Ou um vídeo curto, né? Que ele traz uma situação, às vezes, completamente esdrúxula ou aleatória, que invariavelmente provoca afeto, né? Assim, você vê um meme, ou você acha engraçado, ou você fica com raiva, né? Não tem como você passar ileso de um meme, né? E aí é uma boa oportunidade também para você instigar o aluno a descrever, assim, né? Como é que está sentindo, a reconhecer, né, as emoções e, a partir daí, compartilhar com os outros também. Perfeito. E isso se encaixa em qualquer disciplina, tá, gente? Pode ser que você encontre um meme que te ajude a entender como determinado povo, sei lá, os povos originários da América Latina talvez se sentiram quando veio o europeu dizendo que estava certo a forma como ele via o mundo. Sabe? Você pode encontrar um meme que vai te ajudar a falar, ué, mas não é um novo mundo, a gente já estava aqui, né? Tá aqui há muito tempo, sabe? Umas brincadeiras assim que te ajudam, inclusive, a ter afeto com a tua disciplina. Professores de educação física, a Regiane Taveira aqui é uma formada em educação física, arrebenta nisso. Como que essa emoção que você está sentindo bate no teu corpo? Aonde que tá batendo no corpo? Cara, é fantástico para você entender e ter um pouco desse controle, né? Desse trabalho. E essa do autocontrole, ela é muito importante. A gente, às vezes, falha. Como que eu vou esperar isso de uma criança, de um Gente. adolescente, né? O que você acha, Rê? É muito complexo, né, Kelly? Eu falo assim, pensa, que é o que eu falo, né? A gente quer levar o aluno a ter autocontrole, a se entender, a gerenciar as emoções dele. A gente não consegue. Vamos ser sinceros, tem momentos que Tem você uma fala, dificuldade, tem hora que você eu fica, meu Deus. quero sair correndo, eu não tô, eu não tá doendo tudo.
essa questão, né, que você falou do físico, eu acho bem legal, porque eu tive uns dias desses atrás aí, o menino fez para mim: "Tá doendo tudo". E era a emoção dele, Uhum. né. Ele não estava bem, aconteceu uma coisa na sala, e ele disse: "Diretora, tá doendo tudo". Porque Olha dói, só. dói, Sim. não é? Dói tudo. E a gente sabe que, o e se nós, né, temos essa dificuldade ainda e vamos continuar tendo, até porque estamos em processo, imagina uma criança, não é? Não tem como. "Ah, mas ele não para quieto, ele não sei o quê, ele não para de falar". As meninas lá da escola, elas sabem o que eu falo, graças a Deus. Uhum. Né, ele tá perfeito. Agora a gente só precisa ir ajudando ele a controlar um pouquinho tudo isso, não é? Qual o momento Filtrar, que eu né? posso isso, que eu posso falar, qual o momento que eu sabe, a gente são as regras, os combinados, que eles vão aprendendo, mas não dá para ser aquela coisa: "Keller, agora você vai ficar só sentado". Tá, né, gente? Você quer que uma criança, né, que a gente lá tá lá na literatura até os 12 anos, ainda é criança e depois continua, porque eu ainda continuei e tenho 50, como é que eu mantenho uma criança sentada durante 4, 5 horas numa cadeira? Não é? É Se não difícil, né? tiver os quebra-gelos, Michael, eles enlouquecem. E o pior, né, criança, né, mas quando entra na adolescência com um turbilhão de hormônio, né, e aquilo Pois que arrebata o corpo de uma maneira que é muito difícil de lidar, assim, é uma expectativa muito grande, né? E aí eu lembrei muito de um meme, né, um vídeo que particularmente eu adoro, né? Não sei se vocês já viram, né, que é um aniversário, deve ser ali crianças ali de uns 7 anos de idade, e aí tem um menininho que ele quer soprar a vela do aniversariante. Né? E aí tem um adulto que coloca um pratinho, né, na frente, né? Então toda vez que ele sopra, o adulto coloca o prato e ele não consegue apagar a vela do coleguinha, né? E ele vai ficando irritado, vai ficando irritado. Tem uma hora que ele levanta a mão para dar um soco, mas depois ele abaixa. Essa cena ela é muito boa porque é legal. isso, assim. Então é uma criança que ela tá aprendendo a lidar com as emoções, né? Então ela tá ali querendo sacanear o amiguinho, ela tá querendo chamar atenção para ela e ela tá ficando frustrada porque tem alguém que não deixa, né? Ela expressa essa frustração dela, ela arma o soco, mas ela não bate, né? E aí é muito legal, assim, isso particularmente é muito legal, porque mostra que essa criança ela já está desenvolvendo algum autocontrole. Mas muito Uhum. rapidamente a gente pode criticar ela do tipo assim, como assim você está armando um soco? Não pode. Né? Então assim, aquilo que é uma válvula de escape para ela, assim, né? Aquilo que ela está experimentando, né? E que ela nem chegou a agredir, né? Assim, ela está ali, né? Experimentando o corpo dela e que a gente poderia valorizar bastante. Olha, muito legal isso que você fez, você conseguiu se Verdade. controlar, né? Muito legal. Mas não, a nossa tendência é então reclamar. É que é um pouco isso, né? Assim, a criança não fica sentada. Bem, mas ela não ficar sentada pode ser bom ali para ela, né? Assim, ela está ali nesse processo de experimentar o corpo, experimentar o espaço, né? Como é que então a gente consegue conduzir isso para um processo de aprendizado, né? Como é que ela pode então Perfeito. desenvolver esse autocontrole, né? Adorei, adorei. Eu tenho uma questão também que eu acho que é importante, porque no começo também eu abri a conversa apresentando a Rê e fiz uma brincadeira dizendo que muitas vezes é esperado do professor diversos papéis. É esperado que nós sejamos educadores, é esperado que nós sejamos aqueles que vão trazer um determinado tipo ou qualidade de cultura, é esperado que a gente ajude a minimizar efeitos de desigualdade social, né, de desigualdades de vários tipos dentro do ambiente escolar. É esperado muitas vezes que o professor execute trabalhos que, inclusive, a gente não tem uma formação. Às vezes, nós, em vários momentos, falamos aqui que um dos objetivos do Arco 43, um dos objetivos que a Editora do Brasil desenvolve aqui com a gente e tal, é justamente auxiliar nesse processo da formação que às vezes falta. E muitas vezes, a gente fala isso de uma maneira coloquial, né, que, é esperado do professor também ser um psicólogo. A gente sabe que não é, obviamente, né, a gente tá falando, tem todo, gente, são anos para estudar, você não acorda de manhã e fala que é psicólogo, né? Então, são anos de técnicas, de formas, né, de estudo para fazer. Mas muitas vezes é esperado que o professor aprenda ou ajuda a gerir um pouco nesse papel. E aqui eu quero levantar uma questão que é assim, Michael, me ajuda a perceber que desafios que os professores às vezes podem enfrentar em sala de aula no trabalho de uma questão socioemocional e que talvez a gente não consiga lidar, sabe? Que momento que talvez eu devo não só ter uma conversa de apoio,
mas que momento que eu tenho que ativar uma direção da escola para um auxílio? Que momento que talvez eu tenha que falar com a direção, com a coordenação, que é legal conversar com esse pai, é legal conversar com essa mãe, com esse responsável, com quem ama, com quem cuida, que talvez seja um ponto ali onde a gente precisa levar um pouco mais a sério. Tem um acompanhamento profissional, tem um acompanhamento psicopedagógico, tem um acompanhamento psicológico, né? Tem um acompanhamento que vai para além do que eu consigo fazer em 40 minutos, 45 minutos, 50 minutos dentro de uma sala de aula. Porque tem desafios que a gente também vai ter alguma dificuldade. Você tem alguma dica, algum olhar ou algum ponto que você fala, não, isso é um desafio que está presente em sala de aula? Tem algo nesse caminho que a gente pode conversar aqui? Tem sim, mas antes disso eu vou dar um passo atrás, né? Que aí Por favor. vou fazer uma consideração sobre até a psicologia escolar, né? Então, psicologia escolar é uma área da psicologia, né? De certa maneira, é uma das áreas tradicionais, ela está desde o início da formalização da psicologia no Brasil, só que muito recentemente é que o psicólogo escolar, de fato, está nas escolas, assim, né, ali como Sim. lei mesmo, né? Como determinação, né? E aí cada estado tem ali as suas particularidades, né? O modo como o psicólogo se insere, mas é muito interessante porque isso que o Keller está colocando, né, sobre a pressão sobre os professores, né, dele dar conta de funções que a princípio não são deles, assim, é o que a gente está ouvindo também dos colegas psicólogos, né, o quanto que as pessoas esperam que então os psicólogos que estão na escola vão dar conta de tudo, né, tudo aquilo então que o professor não consegue dar conta, é o psicólogo que vai dar conta, né, e aí vira um grande jogo de batata quente, né, que aí, e quando a gente brinca de batata quente, qual é o objetivo do jogo? É você falar, comigo não tá. Né? Então, é você jogar isso para frente. Né? Então, daqui a pouco a gente vai precisar de uma outra categoria para entrar na escola para segurar essa batata quente. Né? Então, o primeiro ponto que eu acho muito importante a gente salientar, e aí eu vou falar isso até da minha experiência em saúde mental. Né? Então, saúde mental, a gente tem uma prática que ela é uma prática necessariamente multiprofissional. A gente trabalha em equipe. Né? Então, por mais que o trabalho do professor na sala de aula ele é individual, né, esse professor não está isolado, né? Ele está junto de outros professores, ele está na presença de coordenador, ele está na presença de psicólogos, né? Então é muito importante, pelo ponto de vista da instituição, a gente também fomentar práticas multiprofissionais, espaços de troca multiprofissional, né? Para a gente já poder avançar um pouquinho aí nesse processo até de pensar de formação continuada até, né? Acho que é um caminho interessante, né? E aí, voltando então para a sua pergunta, né, mais objetiva, Keller, quando você fala assim, o que a gente pode prestar atenção, né, para identificar ali que talvez precise de uma escuta um pouco mais especializada, né, ou uma intervenção um pouco mais cuidadosa, assim. A gente costuma muito, no campo da psicologia clínica, né, no campo da saúde mental, a gente costuma muito focar na questão de produção de laços sociais. Tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Rapidamente, né? Em termos de criança e adolescente, a gente costuma dizer que tem dois grandes grupos de sintomas, que são os sintomas para fora, né? Então, comportamento mais agressivo, uma dimensão ali um pouco mais ruidosa, de grito, de choro, né? Uma coisa mais para fora, e a gente tem os sintomas para dentro, que são mais interiorizantes, né? Então, a pessoa fica mais entristecida, mais fechada. Uma coisa em comum nesses dois tipos de sintoma que a gente usa como avaliação de gravidade é a inserção em grupo. Então, se a gente tem uma criança que ela é mais explosiva, é muito importante a gente avaliar como é que o grupo acolhe ela. Então, ela está Legal. tendo esse comportamento mais expansivo. As pessoas acham que ela é chata, as pessoas revidam, né, os outros colegas. Né? Os outros colegas eles excluem ela por conta disso. Né? Ou então se a pessoa ela é mais introspectiva, né? A gente nota que ninguém fala com essa criança, né? Ela continua isolada, no recreio, ela está lá sozinha, comendo sozinha, às vezes nem comendo, né? Porque tem vergonha de comer em público. Para mim, o principal sinal de alerta é a gente poder tentar ali dentro dos limites, né, dos professores, obviamente, mas a gente ficar muito atento qual é a qualidade de vínculo que as crianças fazem entre si.
na própria turma, né? A gente pode avaliar isso também no vínculo que a criança estabelece com o professor, né? Então, a gente tem uma criança que procura mais o professor para conversar, então ela prefere ficar mais com os professores do que com os colegas, né? E aí é uma boa oportunidade para a gente até trabalhar, né? Assim, que demanda é essa que essa criança está desenvolvendo, que ela fica mais com o adulto do que com os iguais, né? Ali com os seus colegas, ou então aquela criança que tem um rechaço também radical à figura do professor. Isso também é um sinal de alerta, né? Porque tem alguma coisa ali que nem a autoridade do professor engaja ela a falar, tratar ou tentar encontrar formas de lidar com o problema, né? Então, se eu puder dar uma dica, é tentar prestar atenção na qualidade dos vínculos sociais que a criança estabelece com os seus iguais e também com os professores. Perfeito. Acho que é um indicativo de várias coisas realmente, né? Prestar atenção nesse tipo de proposta. Fique conosco que o papo já continua. Você tá antenado com o mundo da educação? Quer ficar por dentro das novidades, dicas e tendências? Então não perde tempo e siga agora mesmo @Editora do Brasil _oficial, o Instagram da Editora do Brasil. Lá você encontrará pautas educativas, dicas exclusivas de autores renomados, lançamentos literários e didáticos e muito mais. Educação e informação de qualidade estão a um clique de distância. Não perca essa chance. Essa foi uma mensagem da Editora do Brasil diretamente do Arco 43. Fique ligado para mais novidades e conteúdos educativos aqui do seu podcast favorito. Editora do Brasil, transformando o país pela educação. Importantíssima essa reflexão sobre os vínculos sociais, porque afinal a gente está falando sobre uma educação que ela é socioemocional, né? A escola não tem jeito, ela vai passar por isso. E já é importante deixar claro também para o professor, para o educador, para todo mundo que está acompanhando a gente nesse momento, que pensar numa escola sem conflito, pensar numa escola onde você vai ter aquela homogeneização social, isso não é escola, né? Não tem como. A escola ela vai passar pelos afetos, vai passar por chorar um dia, por sorrir no outro, por pular em 2 dias, né? Por uma bagunça em algum momento, por ficar quietinho, respeitar todas as regras no outro, vai ter essa pluralidade. É justamente por isso que é tão difícil, desafiador e tão gostoso trabalhar com o professor ou estar ali atento, né? Sempre que eu paro a pensar que por dia dá até um desespero. Fico, nossa, por dia eu falo o nome, sei lá, 400 pessoas, abraço 200, converso com 100 e troco uma conversa um pouco mais profunda com 50 todo dia, eu tenho vontade de ficar cobertinho e falo, gente, é muita gente. E são pessoas com quem você cria um afeto, porque são os estudantes, tem que se permitir afetar dessa forma, né? Os colegas, professores e por aí vai. Mas eu quero puxar uma questão aqui que a gente não pode sair desse papo hoje sem falar, que é justamente sobre a importância de 2 coisas que a gente tenta desenvolver em praticamente todas as disciplinas e na existência da escola em si, que é o processo da empatia e o processo da autorreflexão. São 2 processos que elas são muito importantes. E para mim, que trabalho com projetos de vida, com filosofia e com debates contemporâneos, por exemplo, são 3 temas que eu estou sempre trabalhando dentro da escola, é muito relevante esses pontos. Porque não dá para me ensinar história de uma maneira competente sem uma discussão de empatia. Não dá para desenvolver filosofia de maneira competente sem a autorreflexão. Não tem como desenvolver essas matérias sem a gente tentar desenvolver ou trabalhar ou dar um ferramentário para aprofundar nessas questões. E aí eu quero puxar isso para você, Michael, num outro ponto, inclusive. Porque aqui estamos muito felizes que tem a presença de um professor e que também é psicólogo, que é você, no sentido de como você vê a importância e o papel dessa empatia e autorreflexão sendo cultivado dentro do ambiente escolar. Porque você pega eles, inclusive, na outra ponta, né? A gente está aqui pegando na formação e você já pega entrando numa universidade ou entrando para uma outra vida e pega bem no finzinho, né? Que muitas vezes entra muito jovem, pega o momento em que a vida adulta chegou e às vezes eu me comporto como adolescente, eu fico nessa troca, né? Qual que é a importância dessas 2 ferramentas para o estudante? E aí você me remete, né? Porque, em geral, eu dou aula para primeiro período e para último período, né? Então eu pego Nossa, as você 2 pega tudo. pontas também, né? É, que E isso que louco. você fala é muito real, assim, né? Porque a gente vai ter numa turma de primeiro período de faculdade, a gente tem literalmente pessoas que terminaram o ensino médio 2 meses antes.
né? Então, são pessoas que estão, são adolescentes, né? Então, tem gente que é literalmente adolescente, tem 17 anos ainda, né? Então, de fato, essa é uma preocupação que eu tenho com as turmas de primeiro período, né? Como é que a gente já introduz eles no ensino superior, ressaltando esses aspectos, né? Porque o ensino superior também, né? Eu sei que não é o nosso foco aqui, mas vale a pena entender pegando aí o pessoal que está se formando, né, que tem planos de entrar na faculdade. O ensino superior ele tem um problema também que, em geral, você já joga na boca do leão, né, do tipo assim, se vira, né, assim, já exige isso, né, os professores acham que os alunos já têm capacidade para lidar com questões que muitas vezes eles nunca viram na vida, sabe assim? Então tem negócio que é meio empurra, né? Troca a roda do carro com o carro andando, vai embora, né? E aí, quando eu dou aula no primeiro período, eu gasto um tempo considerável tentando fazer esse trabalho de preparo, assim, né? De quais são as habilidades importantes, né? No meio acadêmico, relação social, relação com os professores, produção de trabalho, né? Um pouco por essa via do que a gente está trabalhando hoje aqui no tema do programa, né? E aí, falando então de empatia e autorreflexão, assim, eu avalio que são dois aspectos fundamentais, só que a gente tem que tomar muito cuidado para a empatia não virar empadinha, né, que é um pouco da provocação que eu faço, né, porque assim, né, então definindo empatia, né, empatia ela costuma ser definida como sendo você se colocar no lugar do outro, né, assim, então você imaginar como o outro se sente. Esse é um passo da empatia, porque a empatia ela não pode se resumir a isso, porque senão a gente cria um problema também de ficar dependendo de uma sentimentalidade que não leva muitas pessoas a lugar nenhum. Então, a empatia ela também tem que ser, ela também tem que ser não, assim, a base dela é conseguir ouvir o outro, né? Esse é o passo principal, né? Nas nossas relações sociais, né? Qual é a grande encrenca, né? A comunicação, ela é estruturalmente falha, né? A gente tem dificuldade de se comunicar, né? A gente tem muito ruído de comunicação. E boa parte dos problemas emocionais tem relação com essa dificuldade de comunicação. Então, o primeiro passo desse processo empático é a escuta. A gente tem que, de fato, estar aberto para ouvir o que o outro quer dizer, né? Então, um dos dramas fundamentais do ser humano é o reconhecimento. Todo ser humano quer ser reconhecido, né? A gente espera reconhecimento, a gente demanda reconhecimento. E, ao mesmo tempo, a gente também reconhece o outro, né? E esse é um processo de troca, né? E o reconhecimento, ele vai acontecer pela via da escuta. Então, para mim, é essa etapa fundamental, né? Se colocar no lugar do outro é importante também, né? Você imaginar como é que o outro está se sentindo é importante, mas precisa ser secundário à disposição de fato, você querer ouvir o outro. Está disposto a ouvir, prestar atenção, né? Poder... uma coisa simples e básica, é esperar a pessoa terminar de falar, né? Assim, a pessoa está falando, assim, o mínimo é espera ela terminar de falar, né? E aí daí então você pergunta, emenda, né? Ou rebate, se for o caso, dependendo ali do contexto, né? Então conseguir ouvir o outro é fundamental. A empatia, a base da empatia tem que ser ouvir o outro, né? E a autorreflexão, eu acho que ela também vai se dar nessa essa palavra auto, né, que é referido a si mesmo, ela é sempre muito perigosa, né? Então, lá em saúde mental a gente discute muito a questão da autonomia, né? Assim, uma pessoa ela é mais feliz sendo autônoma, dependendo só de si, ou ela é mais feliz dependendo de mais pessoas, né? Então a gente brinca muito com isso, que a autonomia ela tem que ser uma heteronomia, né? Então uma pessoa ela precisa depender de muitas outras pessoas, porque isso aumenta o recurso social dela, né? O capital social dela é ampliado quanto mais relações sociais ela tem, né? E aí isso também vale para a autorreflexão. Então, a autorreflexão ela é importante, né? A pessoa ter isso, né? Quando a gente fala de uma das técnicas que é legal também os professores pesquisarem, né? Mindfulness, né? Que é uma técnica que está na moda, assim, é uma ferramenta muito legal ali para você lidar com redução de ansiedade, né? Lidar com estresse. O Mindfulness ele é considerado uma ferramenta autorreflexiva, porque você vai tentar focar você vai tentar, né? Diminuir o excesso de pensamento, né? Aquele gasto de energia demasiado que a gente tem, né? Pensando em coisas que não vão se realizar, ou então coisas que já aconteceram que não tem como mudar. Você tira esse
excesso para, de fato, focar a sua atenção em pontos específicos. E isso ajuda você, por exemplo, a reconhecer uma emoção, né? Então, você está fazendo um processo autorreflexivo ali com os seus processos psicológicos, corporais, isso é muito legal. Mas precisa incluir também a dimensão do outro, né? Precisa incluir também o que a gente consegue reconhecer das emoções do outro, do limite do outro, né? Então, trabalhar o nosso limite, né? E trabalhar o limite do outro são aspectos fundamentais para a gente poder fazer essa articulação de empatia e autorreflexão. Perfeito, perfeito. Eu gosto muito dessa discussão sobre a autorreflexão que você levantou, porque nesse momento em filosofia, eu estou conversando sobre filosofias helenísticas com a terceira série do ensino médio, né? Filosofias helenísticas são linhas filosóficas que serviam para você enfrentar o fim do mundo grego, que era uma loucura. Então tinha muito essa coisa do, não, eu tenho que aguentar, eu tenho que suportar, eu tenho que ir. E é muito, muito curioso, porque por algum momento essas frases eram feitas, e logo depois esses filósofos começaram a se juntar em grupos que pensavam da mesma forma, porque entenderam que só o eu não funciona, né? Eu preciso de mais pessoas que pensam dessa forma, eu preciso ter grupos, eu preciso ter amizades, eu preciso ter o próximo, eu preciso ter o prazer da conexão com o outro, que ajuda a suportar essas dificuldades também. Então, é uma crítica pontual, mas que eu acho muito importante quando a gente pensa na autorreflexão, que ela é importante, claro, mas ela vai para além do eu mesmo, né? É preciso olhar do outro também para me entender um pouco Isso. mais sobre mim, né? Acho que isso é uma coisa muito legal, Michael. E tem um outro aspecto também que eu acho que é um pouco mais desafiador, né? Que dentro do campo das pesquisas em psicologia, a gente já identificou também que o excesso de técnicas de autorreflexão, né? Quando ela é puramente cognitiva, assim, falatório, né? Isso tem uma tendência a gerar o efeito oposto que a gente espera, né? Que é o comportamento mais inibido. Então, quanto mais a gente estimula a pessoa a reconhecer as emoções e tudo mais, se isso só fica num falatório, o adolescente tende a ficar mais inibido. Então, é muito importante, né, puxando o que você está trazendo de projeto de vida, que a autorreflexão e a empatia, ela precisa ser articulada com prática real na vida, né? Assim, seja isso, né? Então, tem muitas escolas que têm trabalhado agora o esquema de projeto, né? Então, os alunos precisam entregar um determinado produto, né? Ali sei lá, uma maquete, uma manual, alguma coisa assim. Isso é bacana, porque você vai pegar todo esse falatório e você vai fazer um mão na massa. Você vai colocar eles, então, para realizar alguma coisa, né? E pensando que esse é o desafio que a gente tem com criança e adolescente. De que maneira que a gente prepara eles para estar no mundo, transformando o mundo, né? Contribuindo com o mundo, né? Fazendo contribuições importantes, assim, que é esse mão na massa, trazer para a realidade, né? Então, é bacana também a gente poder pensar práticas, né? De fato, transformar todo esse falatório em algum tipo de prática. Ótimo, porque é isso, o projeto de vida é uma oficina, né? Você tem que ter um produto final, tem que ter um objetivo. Muito bom, muito bom. Rê, o que você achou desse papo? Gente, aula, né? É uma aula. Isso é uma aula, é Tá uma vendo aula. eu anotando sem parar? Não é? É porque assim, né? Eu falo, o professor ele tem muitos desafios aí na sala de aula, né? E uma coisa também que a gente vai aprendendo com o tempo que não são problemas, são desafios. Né? Exatamente. Meu, é muito louco como muda a mudança da palavra também lá com Muda as a postura, né? crianças, com os professores muda, não é? Ah, aquele menino tem um problema, gente, ninguém tem um problema, né? Tem um desafio, a gente também, enfim, é tão importante a gente também ir substituindo, né? Se eu estiver falando alguma besteira, me corrijam, mas você ir substituindo essas palavras que a gente tem mania de ficar usando o tempo todo, não é? E aí essa questão de você se colocar no lugar do outro, que o Maicon trouxe agora muito bem, como é que você faz uma criança de 8 anos se colocar no lugar da outra criança de 8 anos? Exatamente. Você não consegue, É uma expectativa entende? muito grande para uma criança, né? Não dá, porque eles olham e falam, mas não, gente, é um negócio, assim, é um caminho muito difícil, não é? E está cada vez mais difícil. E aí agora eu vou abrir um parênteses aqui, né, por causa do que nós vivemos da pandemia, o quanto eu estou sentindo, e olha que é engraçado, e logo virão estudos sobre isso, tenho Sim. certeza. As crianças do 4º ano hoje, Uhum. que não passaram pela educação infantil e tiveram o primeiro ano
picado, né? Porque uma turma não ia. Gente, tá muito difícil no sentido. Não, é um desafio muito grande. Não vou falar difícil, senão eu vou reforçar o meu problema, o meu. Mas tá muito. A gente não consegue fazê-los entender a relação com o outro. Eles ficaram Olha que isolados muito loucura. tempo, né? Isso. E a educação infantil, ela é extremamente importante, extremamente. E aí eles pularam a educação infantil, eles não tiveram, e eles foram para um primeiro ano que não era todo dia, e eles caíram no segundo. Entende? Isso eu tenho sentido na pele, conversei com outras pessoas de outras escolas, que é a mesma turma, olha isso, são as mesmas turmas, né, o mesmo ano, em que a gente tem tido desafios bem grandes. Então, que, né, uma lacuna ali que não, né, que ficou uma É. lacuna, e a gente, e eu tenho medo, e aí a gente fica tentando superar isso, né, fazendo projetos, conversando com os professores, formação continuada, porque eu entendo também que para o professor é bem difícil, mas assim, eu tenho muito medo deles chegarem ao ensino médio, chegarem na universidade com este problema. Sem Por ter quê? conseguido lidar com isso, né? Correr atrás Isso, dessa perda, exato, né? exato, exato. Não, eu acho que é uma questão que tem batido para todos nós, assim. A gente ainda vai entender um pouco mais o que é esse processo. Sim. Você aí que tá ouvindo a gente em 2050, né? Você Isso. aí, você já sabe o que aconteceu, você já sabe, já viu os estudos, já entende se, o que deu certo, o que não deu, né? O que a gente tentou e não foi. Mas a gente que tá aqui, no momento histórico de 2024, a gente ainda tá pensando, entendendo esse processo. Sim. Às vezes a gente não tá nem pensando, tá? Tem muitos de nós que tá só tentando voltar tudo como era antes, vambora. Mas não é, você tem todo um processo ali ainda para refletir sobre isso. Gostei demais, viu? Acho que a gente vai sair Também, daqui com algumas outras dúvidas, né? Com algumas coisas para muito. ventilar, mas é bom porque a gente chama o Michael de novo para trocar uma ideia no Por segundo favor. momento, né? Eu adorei estar aqui com vocês e podem me chamar que estarei aqui. Olha, Perfeito. Então se prepare, Michael, porque agora, você já ouvinte, você sabe. ele Agora é a sabe. hora que nós teremos as 3 perguntas, as 3 questões para poder finalizar esse programa. A primeira delas é se você gostou do programa. A segunda é onde eu encontro você? Como eu sei mais de você? Como que eu te acho por aí? Dá para achar? Quer ser encontrado? E a terceira pergunta não é uma pergunta, é uma dica, um pedacinho seu, algo que você viu, ouviu, participou, sentiu ou quer deixar, pode ser uma frase, uma receita, um podcast, uma música, o que for, um pedacinho do Michael, um pedacinho da Regiane, um pedacinho do Keller, para acompanhar os nossos queridos ouvintes. E para dar tempo do nosso convidado pensar, Regiane Taveira, as 3 perguntinhas para você. O que você achou do programa? Onde eu acho Regiane Taveira para me salvar se eu precisar ali falar, Regiane, como é que eu faço a prestação de conta? Como é que eu faço para achar a Regiane? E terceira, um pedacinho seu para ficar com a gente. Nossa, Keller, eu estou assim, sabe quando você eh, surge um monte de dúvidas, óbvio, mas você entende um monte de coisa que você não está fazendo e que você precisa fazer? Foi isso. Sim. Olha a loucura. Foi exatamente isso. E eu amei, né? Eu acho que a gente precisa o tempo todo tentar, porque eu falo que a gente nem vai, não vai conseguir compreender tudo, mas ir tentando compreender, porque nós é que somos o adulto da situação lá, né? Naquele chão da Verdade. fábrica. Nós que somos. Então, e uma coisa também que eu não posso deixar de falar, que a gente comentou aqui e que eu já vivi na pele, é a gente achar, né, professores e professoras, né, os nossos ouvintes aí, nunca acha, né, nunca, ai, eu tenho que ser forte. Eu tenho que ser forte, eu tenho que aguentar tudo isso, não é? A gente tem sim que aguentar algumas coisas, mas a gente pode pedir ajuda. A gente tem nossos pares para trocar, para, né, para a gente não estar sozinho. Porque a Verdade. escola, ela já faz ali na sala de aula a gente se sentir muito sozinho. Então, você precisa trocar, estar perto, pedir ajuda, né? Que isso faz parte. Então, não tinha como eu não falar disso, porque eu tenho escutado muitos professores dizerem isso, estou me sentindo sozinho, sobrecarregado, né? Então, a gente não pode se sentir tão forte, ninguém é tão forte assim, viu? Peçam ajuda. Aí eu fiz o contrário, né? Eu fui lá no... porque É isso ficou na verdade, já minha veio a cabeça, última, que a né? gente...
Enfim, estou aqui no Arco 43, estou lá no Instagram, estou no Facebook e estou lá no chão da fábrica, onde a gente precisa de muita ajuda, mas também a gente tem que prestar, né, estar presente para ajudar muitas pessoas. É onde essa mágica toda aí da psicologia tem que acontecer, mesmo a gente não sendo psicólogo. Enfim, fica a dica de um filme que eu já assisti 1000 vezes e agora vai estrear o 2 e não tem como eu não indicar isso. Para a criançada, dá para fazer um trabalho muito legal, divertidamente, assim, até Muito me bom. arrepia, porque eu tô louca para ir na estreia. Eu acho que quando não, acho que não, né? Ainda a gente vai pegar antes. Esse aqui acho que vai ao ar antes, né? É. Mas finalzinho aí de junho assistam, passem para as crianças o 1, quando tiver disponível o 2, porque dá para trabalhar muita coisa, ajuda bastante e simplifica. Perfeito. Eu amei esse programa, gente, adorei. Muito obrigada. Todo esse processo que o Michael falou sobre as emoções ser algo bruto, que a gente sente como resposta, né? O sentimento é algo que a gente elaborou, mas a emoção sendo algo bruto, que a gente sente como resposta, tá lá no Divertidamente. Pode assistir, que é muito bom. É Perfeito. maravilhoso. Eu reforço a indicação que a Regiane fez. Assim, é um ótimo filme. É maravilhoso. Rê, obrigado por estar aqui com a gente, Obrigada obrigado por eu. todos os seus esforços na sala de aula, por estar aqui compartilhando esses desafios, essas possibilidades, né, para a gente tentar encontrar junto, porque essa é a ideia. A ideia do Arco é justamente fazer essas conexões, falar para o professor que ele não está sozinho, tem mais pessoas, tem muitas pessoas pensando como facilitar o processo da educação, como deixar mais suave nas dificuldades que tem no dia a dia, que ninguém está negando, que tem hora que é difícil. Mas a gente está lembrando que nós somos especialistas, a gente está formado para isso, a gente está ali para fazer isso, então a gente tem capacidade, e o que for um desafio, nós temos outras pessoas para nos ajudar a Verdade. carregar, a lidar, né, a passar por isso. Obrigado por sempre lembrar disso, Rê. Eu. E vamos lá, Michael Torres, meu querido Michael, quero agora estender as 3 questões para você. Primeiro, se você gostou do programa. Segundo, como que eu encontro o Michael? E terceiro, um pedacinho seu para ficar aqui com a gente, ecoando em nossos corações e mentes. Até o próximo programa. Bem, gente, adorei, né? Devo dizer que eu sempre fico nervoso, né? Quando eu tenho que participar, assim, de uma gravação de programa, né? Assim, querendo ou não, a gente fica ali um pouquinho ansioso. Devo dizer que rapidamente minha ansiedade passou, me senti muito bem aqui com vocês. A conversa foi ótima. Então, o programa para mim também me suscitou muitas questões que eu preciso também aprofundar e trabalhar em sala de aula também com os meus alunos. Então, foi ótimo. Vocês podem me encontrar nas redes sociais. Eu estou no LinkedIn, como Michael Torres. Eu estou no Instagram e no X, né, no Twitter X, como Maidrigo Psi. E acho que é isso. Acho que são as principais plataformas que eu estou. Assim, não produzo muito. Assim, uma das minhas metas para esse ano era produzir mais, né? Mas enfim, mas fica aí como desafio, né? E a respeito, né, de uma reflexão, né, ao longo aqui do programa, ficou voltando muito aqui na minha cabeça uma referência do antropólogo Viveiros Castro, que ele, num trabalho que ele fez com povos originários aqui do Brasil, ele faz um recorte, né, muito bonito de uma interação entre tribos diferentes, que ao invés de uma tribo perguntar para outra, né, quem é você, eles perguntam quem sou eu para você. Né, porque Muito legal. isso desencadeia todo um outro processo de troca. Assim, eu acho que a gente poder se colocar nessa posição, né, quem sou eu para o outro, eu acho que também que é um processo que tem a ver com empatia, tem a ver com autorreflexão, né, amarra um pouquinho do que a gente trabalhou aqui hoje. Perfeito, perfeito. Meu irmão, muito obrigado por essa indicação, obrigado por topar estar aqui conversando com a gente. Admiro muito o seu trabalho, obrigado por toda essa dedicação, que é sempre uma descarga muito grande de capacidade, de informação, de como lidar, de referência. É sempre muito bom conversar contigo sobre essas áreas, que são as áreas de atuação que você tem. Isso quando a gente só conversa, é sempre muito legal. Então, muito obrigado, Michael, por estar aqui com a gente, por estar trocando. Obrigado por essa dedicação, viu, velho? É muito legal. Aí eu que agradeço. Muito bom. Chegou então a minha vez. Quero dizer que eu amei o papo, eu amei demais, porque tem várias coisas, né? O Arco me proporcionou conhecer muitas pessoas incríveis e corta essa parte, e me proporcionou também poder ver pessoas incríveis e convidar para estar presente, ou trazer, ter essa troca. Isso é muito, muito maravilhoso. E o Michael é uma dessas pessoas incríveis que o podcast me trouxe, a Regiane é uma das pessoas incríveis que o podcast me trouxe. Então,
toda a galera da Editora do Brasil, da Agência Boi que está por aqui por trás também junto com a gente, são pessoas incríveis que essa plataforma, essa possibilidade me trouxe. E vocês, ouvintes, que sempre entram em contato com a gente também, é algo muito legal. Então, tá aqui hoje discutindo sobre uma questão da educação socioemocional, que é algo que foi tão hermético, tão misterioso para a gente quando surgiu, quando a BNCC, né, chegou a nova BNCC, essa nova proposta, a gente olhou para isso e fez assim, meu Deus, o que é isso? Agora eu vou ter que ser psicólogo na sala de aula, o que eu faço agora? E quando nós entendemos o processo, não sem algum desafio no meio do processo, né? Mas quando a gente entendeu, nós percebemos como é importante, sabe? O poder e a potência que tem. Então é algo que é necessário se pensar. A escola sem uma educação socioemocional, ela não é a escola tão boa como ela pode ser. Essa é a minha reflexão hoje em dia. Quando nós pensamos na educação socioemocional com a cabeça bem aberta, para entender, para pensar na realidade, quando nós entendemos isso como um processo a ser desenvolvido, inclusive, não uma meta final a ser atingida, porque acho que essa meta nunca chega, né? É uma coisa meio da utopia. A utopia é algo que está lá longe para a gente continuar andando, para a gente estar sempre se aproximando. Então, é muito bom ver discussões dessa qualidade sobre educação socioemocional, sobre como lidar com as emoções e com as relações dentro da escola. Porque, de novo, o conflito ele é inerente às nossas relações humanas. A gente nunca vai viver sem alguma forma de conflito, sem alguma forma ali de dar uma arriscada, sem alguma forma de causar alegria, de causar alguma tristeza. E nós precisamos saber gerenciar, lidar, pensar, conversar, ouvir o outro nesse processo. Então, ter a chance de discutir nesse programa é algo que para mim é essencial. Eu amei estar aqui. E quem quiser me acompanhar por aí, respondendo a segunda pergunta, estou nas redes sociais. Agora, eu acabei de perceber que eu estou nas redes sociais com vários nomes, né? O X é algo que eu quase não estou usando, você me encontra lá como Marcos Keller. O Twitter, que é o X, é isso, você vai me achar lá assim. No Instagram, eu estou como Kobe Keller, K-O-B Keller. Digita Keller lá, que não tem muitos Kellers por aí, então não é difícil de encontrar. E você me encontra tanto no Instagram quanto no TikTok, né? Cumprindo a minha promessa de fazer conteúdo, tentando fazer conteúdo pelo menos, falando sobre filosofia, falando sobre outras questões, como @KellerMarcos, lá no TikTok. Estou presente também no Instagram, que eu reposto as duas coisas por ali. E estou aqui no Ar 43 com vocês, muito feliz com essas discussões. A minha indicação, agora, eu quero dar duas indicações. E as duas são de bolso, o que vai facilitar para você ter acesso a elas. A Editora do Brasil tem uma coleção, uma série de materiais chamados os materiais de bolso, né, que a gente chama. Tem um título e de bolso no fim. Gente, essa coleção ela é fantástica, porque ela é efetivamente de bolso, é um material pequenininho, né, bem pequenininho assim, que cabe no seu bolso. São escritos por profissionais maravilhosos, são os profissionais aqui da casa que são incríveis. Todos os livros dos materiais de bolso, eles são maravilhosos e são ótimos para você trabalhar com seus professores, para você presentear o colega professor com esse material, para você analisar, para você estudar. E tem dois que se encaixam nessa discussão aqui, que são dois que eu gosto muito. Um é o Neurociências de Bolso, lembrando que a neurociência é essa área que veio como um apoio para a educação. Ninguém vai virar neurocientista de um dia para o outro, tá? Tem que ser médico para isso, gente. É um processo. Mas que quando a educação se apossa dos conhecimentos dessa região, dessa área, ajuda a gente a entender muita coisa do processo cognitivo, do processo de desenvolvimento. É muito bacana. É um grande aliado do processo psicológico também. Então, tem esse livro, Neurociências de Bolso, para vocês darem uma olhadinha, que é muito bom, e tem o Competências Socioemocionais de Bolso, que tem tudo a ver com o papo que nós estamos falando aqui. O Competências Socioemocionais de Bolso, ele é um livro essencial para quem é de projeto de vida, para quem está trabalhando com oficinas, para quem está numa coordenação ou numa direção, para entender a importância dessa área de conhecimento, a importância de se apossar desses conhecimentos para discutir e para desenvolver a escola. Todo professor tem que ter contato com esses competências socioemocionais de bolso, perdão, todo professor tem que ter contato com competências socioemocionais de bolso, que eu acho que ele é essencial e fala muito sobre essa discussão que a gente teve aqui. É muito bacana. No mais, quero agradecer muito a presença de vocês que estão aqui. Obrigado, Michael. Obrigado, Rê. Obrigado, equipe que está aqui por trás. E quero agradecer você que está ouvindo a gente. Lembre-se. Eu adorei, quero saber mais, quero ver o que vai sair de programa, como é que eu faço? Siga a Editora do Brasil nas redes sociais. Lá no Instagram a gente está como @Editora do Brasil _oficial. Lá você fica por dentro de todas as novidades da educação, todos os produtos, todos os programas, tudo que a editora está disponibilizando para vocês.
você acessa por lá, @Editora do Brasil _oficial. No mais, eu sou o Marcos Keller e até semana que vem. Este programa foi apresentado por Marcos Keller e Regiane Taveira. Gravação e edição, Agência Bowie. Produzido pelo Departamento de Marketing da Editora do Brasil.